Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos, bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que só tem 3 partes na Bíblia que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. A primeira parte que o próprio Deus escreveu, foi os 10 mandamentos, que Deus escreveu na tábua de pedra e deu para Moisés. Os 10 mandamentos, as leis de Deus, o princípio de Deus. E depois, a segunda vez que Deus escreveu foi novamente os 10 mandamentos, depois que Moisés tinha quebrado as tábuas da lei. Então Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. E os 10 mandamentos, a primeira vez que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, significava a antiga aliança, e a segunda vez simbolizava a nova aliança, que é em Cristo. Mas tudo é os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos é a lei e os princípios de Deus. E a terceira vez que Deus escreveu foi quando Deus apareceu lá e condenou Belsazar, que pareceu a mão de Deus escrevendo na parede. Entendeu? Então, lembrando o nome Israel, quando você fala Israel, toda pessoa que é chamada de Israel está sendo chamado de príncipe de Deus. E príncipe de Deus é só quem segue os princípios de Deus. Para você ser um príncipe de Deus, só se você seguir os princípios de Deus. E quais que são os princípios de Deus? Os princípios de Deus são os 10 mandamentos. Toda pessoa que fala que é cristão, e não luta com toda a força para obedecer os 10 mandamentos, ele é falso e está enganando a si mesmo. O cristão verdadeiro, ele luta com todas as suas forças para obedecer os 10 mandamentos. Quando você faz isso, automaticamente você se torna príncipe de Deus. Ou seja, a pessoa que decidiu seguir os princípios de Deus, que são os 10 mandamentos. E são os 10 mandamentos que dão vida eterna. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando você lê os 10 mandamentos, o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, simboliza os 7 Espíritos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Então Deus é Espírito, Deus ele tem poder de dividir em 7 e formar o conselho. Deus ele é um só, mas ele tem o poder de dividir o seu Espírito em 7 e formar o conselho. E esse conselho é o mandamento do sábado, que é o 7º dia. E a doutrina deste conselho são os outros 9 mandamentos. Por isso que os 7 Espíritos de Deus é chamado o Cordeiro, e os 9 mandamentos é chamado a serpente. O número 9 no hebraico é a serpente. E o número 7 é o Cordeiro. Por que é Cordeiro? Cordeiro porque Deus, ele vai durante a sua vida inteira, que se você viver aqui na terra, Deus estará pregando a sua palavra. Você estará sempre ouvindo falar de Jesus, mesmo você estando em pecado. Porém, se você deixar essa vida, se você morrer, sair deste mundo, sem obedecer os mandamentos, sem se converter aos 10 mandamentos, você perdeu a salvação. Se você ignorar os mandamentos dos 7 Espíritos, significa que você pisou nos 9 mandamentos, e os 9 mandamentos é a serpente, e pisou nela é morte eterna. Por isso que Jesus fala em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.